Fala galera, hoje tem Atlético Mineiro e Flamengo. O jogo é em Galo e o Galo, jogando em Galo, não vem conseguindo ter uma boa performance, né? Ganhou nas últimas duas vitórias do Atlético Mineiro, foram fora de casa e hoje enfrenta o Flamengo em casa. O Galo desfalcado não é uma desculpa tão gigantesca, até porque o Flamengo também está todo desfalcado. Os dois times devem estar aí com uns 10 desfalques, né? Não sei, por aí, né? Então vai ser jogo difícil, jogo duro. O Atlético precisa pontuar. O Flamengo é o líder e quer somar mais 3 pontos para não deixar a liderança do campeonato. Será que vai ter um vencedor nesse jogo? Já deixa aí o seu comentário, sua opinião e de onde vocês estão nos assistindo, até aonde está chegando aí esse vídeo do Galão. Quem gosta de Pirani? Tem um destaque aí, Paulinho e Hulk, a melhor dupla de ataque do Brasil, na minha modestíssima opinião. Porque remonta as duplas de outros anos, né? De repente o futebol passou a ser uma ditadura do 4-3-3. Até quando você vai fazer a seleção dos sonhos, o cara fala assim, não, mas eu vou escalar no 4-3-3. A minha formação mais clássica é essa que o Gabriel Milito manda a campo, que é 4-4-2, com o Paulinho e Hulk bastante entrosados. Gosto bastante do Flamengo. Acho que o Flamengo é um time muito interessante, merece estar na primeira posição do campeonato, mas esse duelo na Arena MRV é um duelo bastante complicado. Acho que pode dar Atlético Mineiro aí sim e conseguir essa retomada no Brasileirão. O Atlético no último jogo empatou com quem que foi mesmo? Com o Atlético Goianiense, em casa, não foi? O Atlético tá com muita dificuldade. Hein? O Milito, hein? Sem Paulinho e Hulk. Já mudou a formação Sem que Paulinho e ele Hulk, gostava, é verdade. né? Que o Atlético jogava com três zagueiros, já mudou completamente. Agora, o Atlético tá com muita dificuldade em peças nas laterais, né? O Arana fora. O Mariano já não é mais jogador de 3, 4 temporadas, ou seja, um time muito vulnerável. Eu acho o miolo de zaga do Atlético fraco. Rabelo e Bruno Fux não é um miolo para um nível de um clube que tem tanta condição financeira de contratar. E outra coisa, o Atlético também não tem um primeiro volante, ou seja, o time é vulnerável. Isso ficou exposto no jogo, por exemplo, que tomou 4-0 do Palmeiras. Ah, mas só tomou 4 porque o Hulk foi expulso? Não. O Palmeiras já jogava melhor e o Atlético Mineiro é um time pouquíssimo combativo. Pouquíssimo, né? O tal do Batalha não segura ninguém. Acho um jogador bem limitado. Aí você tem bons jogadores, o Igor Gomes e o Scarpa. E dali pra frente o ataque, que se depender deles, é claro que o Atlético se cria. Então, não adianta nada você depender do Hulk e do Paulinho, se pra bola chegar o Hulk e o Paulinho, primeiro, você é um time vulnerável defensivamente, ou seja, você não passa segurança pra ficar com a bola nos pés e inibir o ímpeto do adversário. E segundo, é um time que quando precisa iniciar a jogada ali no setor defensivo pra começar a construir com qualidade, o time é fraco, né? Então, assim, desculpa, mas eu acho que essa linha defensiva até o Batalha, para chegar o Scarpa e o Igor Gomes, eu acho que o time do Atlético Mineiro, ele é muito vulnerável para um ataque que é muito letal. Vamos ver o ataque letal do Flamengo agora, botando na tela aí. Esse é o time do Flamengo, que lidera o Campeonato Brasileiro. Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. O Léo Pereira vai ficar de fora, né? Já tem volta o Alan, não é isso? O Alan. Também não Pulgar. consegue jogar. E vai jogar o Pulgar, né? Pulgar tá voltando. Pulgar volta, Porque a seleção paraguaia foi... Sim, Chilena. a chilena. Chilena foi eliminada, perdão. Gerson e aí o Luiz Araújo, Carlinhos e Bruno. Ele vai poupar o Pedro. A ideia do Tite é de poupar o Pedro. No jogo contra o Atlético? Exatamente. Olha. Tá poupando não é nada, ele vai ficar no banco. Faz umas coisas que eu não Se consigo eu tivesse entender, o Pedro, cara. não pouparia. Não pouparia Pedro, nenhum. Não, jamais. Primeiro que eu Jamais. levaria pra seleção. Até porque ele não é um jogador de E fica correndo o tempo inteiro. se matando, não? Marca lateral, volta, Quem é Carlinhos? Quem é esse Carlinhos? Carlinhos era do Nova Iguaçu. Aquele do Nova Iguaçu. Exato, que foi base do Corinthians, foi contratado pelo Flamengo. Você lembra do sequestro do Carlinhos, Sormani? Lá no Rio de Janeiro? Lembro. Lá em 1974, Lembro. 73. Lembro. Porque ele não falava nem sequestro, falava rapto naquela época. Você rapto. lembra? Um rapaz, um menininho bonitinho, loirinho, assim, Sim. desapareceu o Carlinhos. Nunca mais, né? Nunca mais apareceu o Carlinhos.
Era o grande mistério do Brasil. Procura a foto do Carlinhos aí, Michelete. Era o grande mistério do Brasil. Um livro sobre isso, hein? Acho que tem, viu, seu mano? Deve ter, mas o pai dele foi acusado de ser o mandante do sequestro e tudo mais. Aí no Fantástico, nos 10 anos seguintes, toda semana aparecia um Carlinhos. Olha, apareceu um Carlinhos no interior de Goiás. Uma menina lá, a Madeleine. Igual é isso lá de Portugal. Exatamente. Eu me lembrei do Carlinhos agora. Não tem nada a ver, mas tudo bem. Era pra ser o Gabigol, né? Porém, o Gabigol está em negociações com o Palmeiras. E aí, Facicani, o que podemos falar? Esse era o Carlinhos. Isso aí. Podemos falar o seguinte, Flávio Gomes. Vamos lá. Ontem, tá? Ontem, por volta de 9 horas da noite, a informação... Clássico hoje lá em Belo Horizonte, hein? Tem a questão dos desfalques, né? A informação aí de que o Tite... O Atlético tem sofrido mais com desfalques do que o Flamengo, Dona. Muito mais. Inclusive com pouca gente no banco de reservas, como nós vimos hoje, contra né, o Atlético Goianiense. Até para dar crédito, acho que a informação do Vene Casagrande, que o Tite poderia poupar 2 jogadores importantíssimos. Para mim, os 2 jogadores que... Por opção do Tite. Por opção do Tite, acho por orientação questão médica, né? Para você preservar, que seria o Gerson e o Pedro. Tá. Tá falando do artilheiro do Campeonato Brasileiro, de um Gerson que assumiu o papel de protagonista do Flamengo, principalmente nessa Copa América, né? E aí você desconfigura muito a equipe, né? O reserva do Pedro hoje é o Carlinhos, que até entrou bem no jogo contra o Juventude. Melhor evitar. Mas você tem uma diferença enorme, né? O Pedro é o melhor camisa 9 do país. Né? Um jogador que poderia estar, por exemplo, na seleção brasileira. Hoje, eu vejo um Flamengo mais consistente coletivamente. Eu acho que o Tite, ele conseguiu ficar com ainda mais moral nessa Copa América, porque mesmo com desfalques, mesmo com o meio-campo dilacerado, ele organizou essa equipe, ele encontrou soluções, seja com o Léo Ortiz jogando como volante, mexendo muito nessa posição do Gerson, hora mais avançado, hora na base da jogada. E Pulgar é um time... pode voltar, desculpe, Dona. Pulgar o Pulgar está à disposição, a seleção chilena foi eliminada, né? O Vargas vai pro jogo, né? E o Pulgar pelo menos a... mas o Vargas parece que teve um problema com o teve um problema, chegaria hoje, né? Mas o Pulgar assim, já chegou. O Flamengo hoje é um time muito competitivo, né? Muito competitivo. Mesmo desfalcado, a gente tem visto uma equipe que acredita até o final, que busca o resultado, que se adapta ao adversário. Né? Se for para ser um Flamengo mais vertical para buscar o contra-ataque, ele vai ser, né? Com a velocidade do Luiz Araújo, do Lohan. A gente precisa esperar qual vai ser esse Flamengo que vai entrar em campo. Sem o Gerson, sem o Pedro, acho que dificulta muito, equilibra muito a partida. Mas a gente está vendo o momento de mais instabilidade do Galo do Milito, né? Eu acho que nem tudo... Gerson, certeza que não joga? Tem uma chance, né? A gente vai ter que esperar a escalação. Tem sido diferencial ali com os desfalques no meio-campo. Sim. Se não jogar... E nessa aí eu não vou poder aplicar minha tese, Abel, que você gosta tanto. Qual que é a sua tese? Qual delas? De que o mandante é favorito. Fator casa, né? Fator casa. Não, porque no caso do Galo não tem funcionado. O Galo não tem sido um time que se impõe em casa. Ganhou só uma no campeonato. Olha o banco do Atlético Mineiro contra o Atlético Goianiense domingo. Mas tá muito desfalcado também. Gabriel Delfim, Robert, Pedrinho, que já foi embora, sim, não vai ficar. Vitinho, Allan Kardec e Isaac. 6 jogadores, 5 de linha e um goleiro. Mas aí a culpa não é tem muita coisa que estão botando contra o Milito. Não. Eu tô dizendo, a culpa é da direção. Essa situação, ela isenta o Milito. Essa situação da perda dos jogadores... Mas qual foi o time titular? Time titular? O Cadu improvisado na ala esquerda. O lado esquerdo dele, sem o Arana, ele tem que, hora, botar o Scarpa por ali, aí tem que botar o Cadu. É ruim? Botar o Scarpa por ali é ruim? Eu prefiro pela direita. Foi o melhor momento dele com a camisa do Galo nessa temporada. O Flamengo perdeu mais jogadores para a Copa América, mas o Galo foi impactado também por lesões em sequência. Exato. Então, coincidiu de muitas lesões, desfalques de Copa América. Mas o elenco também ele foi montado de uma maneira que ficou um elenco desequilibrado. Por exemplo, liberou o Gemerson, e aí você não tem um outro zagueiro. Sim, tem ficado o Rômulo. Falta o volante, né? Sem o Otávio fica complicado. Aí você tem que botar se machucou. O Matheus Mendes está jogando que o Everson se contundiu. Aí, em algum momento, você tem que botar o Batalha na zaga, depois tem que botar ele como camisa 5. O cobertor ficou curto, né? Porque você, às vezes, para você solucionar um problema em um setor, você coloca jogadores de outro setor nesse, aí falta para esse setor que esse jogador... Você teria mais gente à disposição. Então, em relação à Copa América, e aí não é só a Copa América, eu estou com você, Brelê, também há perdas aí de jogadores contundidos, suspensão que todo mundo tem. O Atlético tem sofrido mais que o Flamengo. Tem. Tem ficado com menos opção,
um leque menor para o Milito trabalhar, então isso certamente também complica para o jogo de hoje. Aí está na conta da diretoria do Galo também, porque o Flamengo enfrentou no último jogo o Cruzeiro, foi um jogo difícil para o Flamengo, o Cruzeiro faz um bom campeonato e até agora os reforços do Cruzeiro ainda não chegaram. Fernando Seabra trabalhando com o que tem, mas estão chegando. A partir de julho, quase para entrar, né? A partir de julho, o Cruzeiro fica muito reforçado e os dois times rivais, tanto o Atlético quanto o Cruzeiro, viraram SAFs, têm donos e donos que despertaram uma expectativa no torcedor. E quando o Galo se converte a SAF, havia ali a expectativa de um grande investimento nesse elenco. E a grande contratação para a temporada foi o Scarpa, chegou o Bernard agora, mas a diretoria se movimentou Chegou o Lianco também, que vai ser um jogador que talvez ajude na defesa. Bom reforço. Mas o Galo virou SAF e quem manda no Galo agora, que depois que virou SAF, quem mandava antes? Não, quem injetava o dinheiro e quem injeta agora? Mas agora, Abel, São os mesmos? Mas antes... Então. Mas antes os 4 R's estavam ali mais num posto extraoficial. Agora que passam a ser donos, passam a ser cobrados. Concordo com você. Deveriam dar mais, né? E de certa forma subestimaram um pouco o que seria a temporada, porque o Galo já sabia desde o começo que teria a Copa América. O brasileiro não pararia na Copa América e o Galo tinha potencial para ser muito desfalcado. Até o Paulinho, por exemplo, é um cara que poderia estar na seleção, não foi. Mas se movimentou de forma tímida no mercado. E ver o Cruzeiro, a Copa América perdeu o Arana, o Vargas e o Alan Franco. E ver o rival... Não é tanto, né? Mas o Arana é muito ali. Sim. O Vargas mas o Vargas tinha melhorado, mas sendo importante, entrando no segundo tempo, dando nova dinâmica. Quer dizer, não era titular. Mas o Arana é uma perda brutal para o funcionamento do time. Mas quando o torcedor do Galo vê o Cruzeiro se reforçando, trazendo gente numa nova gestão, e o Cruzeiro acima do Galo na classificação, na tabela, isso gera um desconforto. E por isso o torcedor do Galo tende a cobrar mais, acaba respingando no Milito, mas eu vejo que o torcedor do Galo hoje está mais insatisfeito com a diretoria do que com o Milito, por causa desse elenco que acabou sentindo a ausência. Tem o Alan Franco também, que estava muito bem, né? Sim. Mas uma perda para esse meio campo, aí você precisa adaptar, você fica sem opções nesse setor que é importante para qualquer equipe, ainda mais para um time treinado pelo Milito. Meio campo é fundamental. Eu entendo essa rivalidade que você citou, eu só acho que alguns clubes têm que tomar cuidado às vezes. É óbvio que o torcedor do Galo tem que se incomodar, que o Cruzeiro ele tem que se incomodar com tudo, que o Galo tinha que estar mais... E não só é a mesma coisa, o Inter está feliz porque ganhou do Grêmio. Tá, mas o Inter tem que ganhar de outros times, não só do Grêmio, no Campeonato Brasileiro. Tem que abrir um pouco, não é Campeonato Gaúcho, nem Mineiro, o Campeonato Brasileiro. Apesar da rivalidade de ganhar do rival ser maravilhoso. É um gosto muito especial. Mas é muito pouco. Mas no clássico, no brasileiro, o Galo ganhou de 3-0. Foi a única vitória na Arena MRV. Mas na tabela o Cruzeiro está acima. E isso gera um incômodo, porque até aqui o investimento do Galo em elenco, o elenco do Galo é melhor que o do Cruzeiro. Ou deveria ser. Não é só o Cruzeiro. Se você olhar a tabela, tem outros times aí acima do Galo, que o Galo tem mais investimento. Não, o Galo era para estar brigando pelo título, né? Eu também acho. Mas tem todo esse contexto que a gente falou, né? Da formação do elenco, os desfalques, né? Uma instabilidade que em algum momento ia acontecer. A oscilação, ela acontece dentro do futebol. E agora é a diretoria tentar entregar as... É isso aí, galera. Hoje tem Atlético Mineiro e Flamengo e todo mundo tá naquela apreensão, né, cara? É uma pena esse jogo acontecer em um momento em que o Galo tá passando por essa situação. Mas, de quebra, a gente tem o Flamengo também passando por uma situação complicada. Pelo que a gente viu aí, o Flamengo não vai atuar com 2 dos seus titulares. Pelo menos é o que parece, o Gerson e o Pedro. Eu já não tinha titular no time. Fica sem o Gerson e sem o Pedro. Vai piorar mais ainda a situação. Então, não tem muita desculpa aqui para o Atlético, não, né? E depois... Não, as odds estão mais altas aqui para o Atlético. As casas de apostas estão dando favoritismo ao Flamengo, né? A odd para o Atlético está 2,8. Odd para o Flamengo. Na verdade, as casas estão dando mais possibilidade no empate, né? 2,6. É um joguinho aqui duro, hein? Jogo complicado. O Atlético
vem de uma sequência ruim, o Flamengo já vem de uma sequência um pouco melhor. Deu uma oscilada também, mas eu não sei, não tem como eu dar palpite aqui, né? Everton do Flamengo lesionado, Otávio lesionado do Atlético Mineiro, Rubens lesão, Daniel Penha lesão, Igor do Flamengo também lesionado. Arbitragem, Abate Abel, não gosto desse árbitro aqui, cara. Esse Abate Abel aqui, esse cara aqui é triste. Triste. Parece que a CBF pega os piores árbitros para colocar nos jogos grandes, nos jogos mais importantes, né? Inacreditavelmente, esses caras conseguem fazer umas cagadaças dessas. Dá uma olhada aqui, tabela. Flamengo primeiro com 27 pontos. Palmeiras com 26. Botafogo 24. Bahia 24. O Atlético vencendo o jogo que ele tem atrasado, ele iria a 21. Ficaria ali próximo ao G4. Ficaria ali próximo do São Paulo, né? Se vencer o seu jogo atrasado, que não é esse jogo contra o Flamengo, né? Aí a gente vem o Bahia com 24 também, Atlético Paranaense 22, São Paulo 21, Cruzeiro 20, Fortaleza 20, Red Bull Bragantino 19, Inter 18, Atlético Mineiro 18, Juventude 16, Criciúma 13, Cuiabá 13, Vitória 12, Vasco 11, Atlético Goianiense 11, Grêmio com 10 pontos. E aí vem os desesperados. O Grêmio ainda tem 2 jogos a menos. Corinthians com 9 pontos em 13 jogos. Menos ponto que jogo. E o Fluminense menos ainda, né? Fluminense, vamos dar uma olhada aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 derrotas consecutivas do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Conseguiu um empatezinho em casa contra o Juventude. 6 derrotas consecutivas. Meu irmão. Tá feio a situação aí do Fluminense, né? E ainda conseguiu perder para o Corinthians de 3-0. O Fluminense venceu o Vasco, óbvio, né? Todo mundo vence o Vasco, do jeito que tá a situação também. Só o Vasco. O Fluminense venceu só o Vasco e empatou 3 partidas. Tá horrorosa a situação.